Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 11 de abril de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho já aqui no nosso estúdio da 93 FM o pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho, Porto. A pastora Carla Regina é a nossa menina da mesa de hoje, da Assembleia de Deus em Vila Pacaembu, em Queimados. O pastor Josué Praça, da Igreja Cristã Antioquia, em Guadalupe. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos juntos aqui o nosso Debate 93 de hoje. Olha, minha gente, os temas que nós vamos trabalhar hoje aqui, entre outros assuntos, um ouvinte nosso dizendo, tem um amigo que diz que não está estudando porque não é tempo de Deus para isso. Segundo ele, é tempo de dedicar-se à obra, de não estudar e não trabalhar. Quero saber a sua opinião. Viver para Deus é largar tudo e não fazer mais nada? E o filho que deixou todo o seu trabalho para cuidar do pai? É uma história impressionante. O pai cuidou dele, praticamente carregou esse menino nas costas durante um bom tempo, e agora quem precisa é o pai. E quem está trabalhando dessa forma, largando tudo para cuidar do pai, é o filho. Na sua opinião, esse é um exemplo de que a Bíblia ordena aos filhos quanto a honrar os seus pais? E a outra história impressionante também é uma mulher que estava em licença maternidade. Todo mundo dizia para ela que ela estava cansada à toa, porque estava em casa só cuidando de um bebê, e aí ela resolveu registrar isso através de fotografias, através das imagens, para dizer que a vida de quem cuida de criança não é uma vida tão fácil assim. Quando você pensa em uma mulher virtuosa, que tipo de qualidades vem à sua cabeça, hein? Quero ouvir a sua opinião e a sua participação. É agora, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Gente, é o seguinte, ouvinte que conta, tem um amigo que diz que não está estudando, pastora Carla, porque não é tempo de Deus para isso, diz ele, o pastor Josué. Olha bem, segundo ele, é tempo de se dedicar à obra e não de estudar e trabalhar, é o que conta ele, pastor Fábio Nunes. Olha só que ele já passou da fase de depender dos pais, mas vive na sombra. O que a Bíblia quer dizer quando afirma que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Viver para Deus é largar tudo e não fazer mais nada na vida? Preguiçosos podem se esconder atrás de uma possível desculpa de viver pela fé? Que pensam vocês, queridos debatedores? Bom dia. Bom dia JR, bom dia aos amigos debatedores. Estamos aqui mais uma vez, né, agradecendo o Senhor por esse tempo. E o texto que ele cita, né, é o texto de Mateus 6, que fala sobre o reino. E a questão é que no versículo 28 vai falar dos lírios dos campos que não trabalham. Mas quem não trabalha são os lírios do campo, não nunca as pessoas. Então o texto que Jesus está dizendo, ele está falando sobre a questão da ansiedade de conquistar, de possuir, e ele diz que eu preciso me dedicar e buscar o reino em primeiro lugar para que esse reino seja estabelecido. E ao estabelecimento desse reino, um reino onde há justiça e igualdade, as pessoas não precisam se matar de trabalhar e ficar nessa ansiedade louca para conquistar e possuir as coisas. Então é isso que o Senhor Jesus, no meu entendimento, está falando sobre essa parte. Então quem não trabalha é lírio.
Só o Podemos lírio, falar isso então, pode Lírio? falar. Olha, eu não quero trabalhar, então o irmão é Lírio. É isso, pastor Josué? Pode ser. Pois que eu entendi o que o senhor falou. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Não é nem o senhor, é a Bíblia, né? Bíblia. Tá bom. O senhor concorda, pastor Fábio? É isso mesmo, é Lírio? Bom, pode dar um apelidinho, né? Vamos criar mais um apelidinho aí. Né? Quem não trabalha é lírio. E quem trabalha é formiga, né? Pra ser bíblico também. Isso aí. Agora eu percebo aqui, JR, bom dia aos colegas da mesa, bom dia aos nossos ouvintes. Eu percebo aqui no nosso texto, naquilo que está se propondo aqui, uma visão bem reducionista do que é o reino de Deus. E a gente vai percebendo que na nossa caminhada a gente vai reduzindo muito as questões que a Bíblia coloca como desafio para as nossas vidas. Quer ver uma coisa? Eu passei com meu filho em frente ao templo da primeira igreja batista em Agostinho Porto e meu filho disse assim: pai, tá lá a nossa igreja. Olha a nossa igreja aí, pai. E aí eu dediquei um tempo para explicar ao Gabriel. Gabriel, ali é o templo. Igreja somos nós. Igreja é a reunião. E a gente vai reduzindo aquilo que deveria ser, conforme a orientação bíblica, a símbolos. Algumas pessoas acreditam que reino de Deus está atrelado às atividades que a gente desenvolve no templo, e isso é um outro reducionismo. A gente precisa entender reino de Deus como aquela ação de Deus de gerar a oportunidade para os homens voltar ao governo do Senhor. O que é o pecado? O pecado é um estado de rebelião. Viramos as costas para Deus, para o seu governo. E o que é o reino de Deus? É novamente se submeter ao governo do Senhor. E quando a gente se submete ao governo do Senhor, a gente não pode reduzir isso às atividades que a gente entende estar atrelado ao templo, aos eventos, aquilo que a gente programa. Estar dentro do reino de Deus, muito pelo contrário do que não fazer nada, é fazer tudo enquanto se vive. Estar no reino de Deus é a vida que a gente desenvolve. Então, assim, eu quando formo uma família e tenho essa ideia de que Deus me governa, eu formo uma família para a glória de Deus. Eu, enquanto sou pedreiro e vou construir uma casa, eu construo uma casa para a glória de Deus. Pastora Carla, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aqui aos nossos queridos debatedores, aos queridos ouvintes também. Concordo com o que fora dito antes de mim e ressalto ainda essa mania que a gente tem de muitas das vezes para justificar alguns desejos nossos, dizer que foi comissionado, foi dito por Deus. Então ele diz, não é o tempo de Deus, como se pudesse prever qual é o tempo de Deus para alguma coisa. Cabe a nós discernir, mas há algumas ordens expressas na palavra de Deus que nos orienta, das quais eu quero destacar a carta escrita ao povo de Tessalônica, a segunda carta, quando é dito lá no capítulo 3, a partir do versículo 10, e a palavra que Paulo diz porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Ora, ele se faz pesado para os seus pais, conforme foi o relato aqui lido. Então, peraí, quando você deixa de buscar para se sustentar e passa a ser um peso para o outro e justificar tempo de Deus, ainda mais com pai e mãe, que é quem se deveria honrar. Olha, aqui no nosso WhatsApp é o 968038319, 968038319, ouvinte dizendo, assim como buscar primeiro o reino de Deus, a Bíblia também nos fala em Eclesiastes que há tempo para tudo. Isso aí eu acho que é desculpa de preguiçoso mesmo, viu? Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. No Facebook da Rádio 93 FM, a participação é muito interessante também. Um ouvinte dizendo, olha, eu conheço e sempre vão existir pessoas assim, é a opinião dela. Outro dizendo, acho que viver pela fé não é viver sem trabalhar, sem estudar, etc. Viver pela fé, o meu entender, é viver sabendo que mesmo enfrentando dificuldades, podemos superá-las. Isso não significa se isentar de uma ocupação. Há uma distorção do verdadeiro significado da expressão. E aqui por telefone a participação é assim, WhatsApp, Facebook, telefone, e-mail. Por telefone, um ouvinte diz, meu genro é desse jeito aí, não para em emprego algum. Desde que saiu do último, há 10 meses, ele entrou em um vício, o vício do videogame, que troca o dia pela noite. Eu fico revoltada e quando é questionado, diz que ora e quando Deus quiser abrir a porta, ele trabalhará.
Eu já ouvi pesquisa dizendo que o videogame é muito bom para estimular reflexos, para estimular a habilidade intelectual, mas não sei se é esse caso aqui, entendeu? Não, quizás seja até para criança, ou seja, também depende muito do que se propõe a fazer com relação a jogos, né? Nem vou entrar que tipo de jogo é isso? Que tipo de jogo? Depende porque do jogo. Adulto, para desenvolver reflexos já deveria ter sido desenvolvido, é retroceder. É querer voltar. Você acha que sempre é tempo de aprender, não? Aprender é uma coisa, desenvolver coisas que já era para ter sido desenvolvido, peraí. Eu tô tentando ajudar, que não tem jeito. Não, tá uma não base. Tem jeito aqui. Pra você tá falando, é uma coisa terrível. Jogando videogame, pelo amor de Deus. Trocando o dia pela noite. Você acha que não tá se preparando para um trabalho noturno? Pior foi a última frase, dizer que quando Deus quiser, ele abre a porta. Olha. Não, mas não é verdade também? Eu só quero defender aqui. Ué, mas não é verdade? Quando Deus quiser, ele não abre a porta, não? Não, peraí, pra quem vai lá buscar, correr atrás, o pessoal que joga videogame, sério, só um pouquinho, pastor. Eu tô tentando ajudar aqui o genro aqui, mas eu tenho a impressão, ouvinte, que não tem jeito. Se o camarada tá precisando de emprego e não corre atrás do emprego, ele corre atrás do controle, entendeu? Se o que ele busca é o controle, não é controlar a própria vida, mas é o videogame, tem uma coisa errada, porque o videogame custa alguma coisa, no mínimo a energia. Se alguém doou aquele negócio ali, no mínimo a energia, né? A energia e o espaço físico, que ele deve estar ocupando, falando alto, de repente deve bater uma fome violenta. Opa. O cara jogando o dia inteiro, a noite pelo dia, então ele ainda não produz, gasta energia e come. Sem contar a omissão na sua própria casa, porque se torna ausente para a esposa, para filhos, entre outros. Então não tem jeito. Eu tentei ajudar aqui, mas não tem jeito. Mas o pastor vai falar sobre o videogame. Testemunha, pastor, vamos lá. Fala a respeito. Não, sempre é um testemunho. Pode não ser pessoal. Não é pessoal. Não é mas pessoal. tem gente que trabalha com isso. Com claro. De jogos. É verdade. Será que não é isso? É que esse rapaz vai estar se candidatando aí. Vamos saber. Vou tentar ligar aqui para nosso ouvinte para saber, perguntar para ela se não existe essa chance dele estar tentando trabalhar isso. Isso tá falando aí, desenvolvimento do quê? Desenvolvimento de jogos. Existe um mercado e tem gente que realmente. Tem pessoas que são a profissão dele. Que testam, né? São contratadas para testar os aparelhos, os jogos. E é um mercado grandíssimo, isso aí, grandioso. Vai ver que ele tá em treinamento para isso. Ou vai ver que ele nem sabe que ele tem essa habilidade, de repente pode arrumar um emprego lá. Um abraço para os lírios acompanhando a gente por falar nesse assunto, né? Pelo amor de Deus. Então quer dizer o seguinte, a pessoa largar tudo, essa é a ideia que aqui está, tá certo? Nós estamos aqui num ponto em que há uma questão de não trabalho por uma coisa relacionada à obra. Existem pessoas que têm um chamado específico. Em nossas igrejas é comum aparecer aquela figura da pessoa que não tem nenhuma outra atividade e vive exclusivamente para isso, mas não tem um sustento, não tem um envio, né? Ninguém o enviou, pelo contrário, foi uma coisa pessoal, espontânea, etc. E aí a pessoa vive da oferta, né? Ele canta aqui, ou prega aqui, ou fala ali, enfim, faz alguma coisa ali, enfim, uma série de coisas, e disso aí levanta o sustento para sua casa. Algumas pessoas podem de fato ter um chamado de Deus para isso ou não. Eu acredito que não e não. Eu acredito que tem que ter essa consciência de ser comissionado, e acredito que o grande sinal para se saber se de fato foi é não precisar se tornar mercadejador da palavra. Então, uma vez que você não quer aí, de repente, se fazer pesado para a obra de Deus, o que é isso? Eu acredito que quando Deus chama, flui naturalmente. Você não precisa. Eu vejo pessoas muitas das vezes, eu não vejo não, mas fico só sabendo, mas de pessoas que muitas das vezes ficam mendigando oportunidades. Quando eu digo mendigar, no sentido de pelo amor de Deus, me leva, pelo amor de Deus, faz isso, pelo amor de Deus. Então eu tenho. Na expectativa de servir ao Senhor ou de receber oferta? Aí é que tá. Quando se faz o pelo amor de Deus, acaba se colocando em xeque qual é essa expectativa. Porque quando Deus está no negócio, flui. E se flui, automaticamente, a todos aqueles que servem ao Senhor, o Senhor não deve nada para ninguém. Então o Senhor sustenta, para quem ele chamou, ele sustenta, porque ele é fiel pela sua palavra. Agora, difícil é quando a pessoa se chama, né? E anula uma série de, e outra, pior, pula uma série de etapas, porque não estuda, não trabalha. Então eu já ouvi uma palavra, isso é tremendo, que Deus me chama preguiçoso. Deus chama a gente que tá o quê? Trabalhando, ocupado. Por que chama? Porque essa pessoa já mostrou essas características de alguém que não se propôs a se fazer pesado para a obra. Então a pessoa é formada, a pessoa tá no ofício do seu trabalho,
trabalho. Então, quando Deus chama, quer dizer, a pessoa não está fazendo isso porque só tem essa opção. Tem gente que busca nisso uma forma de sobrevivência só tendo essa opção e nunca buscou se formar para outras. Então, estuda, trabalha. Se Deus tiver alguma coisa com você, até para jovens que estão nos ouvindo aqui nessa manhã, que não quer estudar dizendo que Deus chamou, que é o caso do ouvinte de repente, que não quer trabalhar dizendo que Deus chamou. Se Deus chamou, vai fazendo aí o trabalho, vai estudando, porque no tempo oportuno de Deus, quando tiver de acontecer, vai dar tudo certo. E você não vai precisar se fazer pesado pro teu pai, pra tua mãe, já sendo um galalau dentro de casa. Sendo o quê? Um galalau. Eu penso que é um equívoco. É um equívoco. Alguém que olha para o trabalho que a gente desenvolve de forma específica e achar que não é trabalhar. O campo missionário dá trabalho, o ministério pastoral é trabalhoso, né? Outros ministérios que são desenvolvidos na nossa comunidade de forma específica dá muito trabalho. É um equívoco. Primeiro, é uma visão errada do que é o trabalho de Deus. A gente vai ver o apóstolo Paulo em determinados momentos dizendo o seguinte: olha, para não ser pesado a igreja, eu vou fazer tenda. Não pode ser para enriquecimento, eu vou construir, né, tenda para não ser pesado a igreja. E aí a gente tem que ter esse equilíbrio. Ao mesmo tempo que a gente sabe que a igreja não deve deixar o obreiro fazer a obra com gemidos, deve cuidar do obreiro, ao mesmo tempo a consciência do obreiro é o seguinte: agora é hora de fazer tenda para não pesar os irmãos. E esse equilíbrio é proposto pelo Evangelho. Eu não sei se é o caso do nosso ouvinte aqui, mas ele está sendo chamado para ir para o campo missionário. Será que é isso? Aí ele está tirando um tempo. Ele vai te dedicar esse um ano para ir ao campo missionário, e ali ele já está vendo os recursos, está sendo sustentado, ele está acreditando que Deus está enviando. Será que é isso? É que o contexto aqui não diz, mas parece que não. Parece que não. Tá? A ideia que tem aqui é alguém que está usando realmente o ofício do ministério para dizer assim: ó, eu quero viver uma vida fácil. É interessante que as pessoas, elas desejam para si próprias, né? Muitas dessas pessoas, elas desejam ter um ministério como o de alguém que é muito famoso, mas não sabe quanto aquela pessoa precisou trabalhar para estar ali, para chegar ao lugar onde chegou. Então, acha que é sempre muito fácil e vai de igreja em igreja oferecer aquilo que ela tem de especial. E as igrejas vão abrindo as portas para receber, mas se nós temos nas nossas próprias igrejas locais pessoas que tenham capacidade, então, para que ficar buscando em tantos outros lugares? Então, a gente acaba sendo um pouco responsável por essa ociosidade aí de questões espirituais. Mas não existe, companheiros, uma fase na vida em que a pessoa recebe um chamado de Deus, ela ainda está confusa, não está claro para ela, enfim, há uma luta, e em alguns casos a pessoa tem o trabalho, tem o estudo, mistura aquilo tudo, aí entra numa crise e larga todas essas coisas. Existem pessoas que passaram por esse tipo de processo. O que parece aqui, e é a questão que a gente está discutindo, é a pessoa que faz uma oposição definitiva. Ou seja, eu não vou mais estudar e está pensando que vai entrar no ministério sem estudar. O ministério é um estudo contínuo. Ninguém permanece no ministério sem estudar. Isso dá um trabalho violento. Tá certo? O trabalho em si, quer dizer, não compreender o ministério também como trabalho é esquecer do que Jesus pediu aos discípulos que rogassem. Jesus disse para os discípulos: ora a Deus aí para Deus mandar trabalhadores para a sua seara. Trabalhador. Eu sei que ele está falando de um trabalho secular para um trabalho espiritual ali, ou religioso, ou eclesiástico, etc. Mas não se pode, pelo que eu percebo do que vocês falam, abandonar uma coisa da outra. Ou seja, pessoas que se aproveitam de uma suposta espiritualidade para embarcar naquilo que vocês chamam de preguiça. A crítica vai aparecendo aqui no texto. É o que está aparecendo, é esse caso de alguém que está usando o ministério para justificar a sua falta de atividade. Então, é um equívoco. Agora, por outro lado, também é um equívoco acreditar que, por exemplo, construir uma casa, ser um pedreiro, não há espiritualidade nisso. Quando você entende que você faz parte do reino de Deus e o governo de Jesus está sobre a sua vida, até a casa, o tijolinho que você senta lá, meu querido, você senta para a glória de Deus. E Jesus diz o seguinte, que as obras serão iluminadas,
Os homens verão as obras debaixo desta luz e eles dirão o seguinte: glórias a Deus, Deus existe, porque ninguém faz casa como esse pedreiro, ninguém advoga como esse advogado, ninguém ensina como esse professor. A questão é que o reino de Deus não está reduzido à atividade do templo. O reino de Deus é uma atividade da vida, é a sua vida debaixo do governo. Que palavra vocês trazem agora para aqueles que, embora não se considerem preguiçosos, são tidos como tal? Vou dar alguns exemplos para o entendimento, além desses que foram dados aqui, pessoas que estão comprometidas com a obra de Deus, eventualmente, mas não estão comprometidas com o trabalho, com os estudos, ou mesmo entendem que é melhor não estudar, é melhor focar no estudo bíblico, teológico, ainda que informal, ainda que não formalizado ali por uma escola, seminário, um instituto e tal. Ouvinte de Alcântara dizendo: minha sobrinha é uma bênção na igreja. Ela prega até em lugares que homens têm medo de ir, só que ela não trabalha e diz que Deus sempre vai provê-la. Minha irmã fica preocupada porque já está com uma certa idade e fica com medo de morrer e deixá-la desamparada. Sempre fala que ela devia ter um trabalho e pagar o INSS para quando ela faltar. Mas não adianta. Minha sobrinha diz que quando eu não tiver o sustento, Deus vai chamá-la para a glória. E aí, pastora? Eu acho que a análise acaba sendo muito pessoal para cada um. Aí não diz se ela, porventura, depende de alguém para sobrevivência, como é explícito no caso do nosso ouvinte. Da mãe? Então, aí é que eu tô te falando. Ela depende se fazer da mãe, pesada para a mãe, já é complicado. E a mãe tá dizendo: minha filha, você tem que arrumar emprego para você pagar o INSS, para se eu faltar, você não ficar desamparada. Olha jeito, bem. Há uma preocupação muito grande com relação a isso. Não se pode fazer pesado para terceiros. Querer viver um sonho de viver para o ministério, mas quando isso tá pautado na renda dos outros, aí é fácil. Eu quero um ministério. Me dá só um minutinho, pastor. Eu quero um ministério, mas eu quero um ministério onde o outro me sustente. Peraí, se Deus te sustenta, por que hoje você ainda se faz pesada para sua mãe? E a minha preocupação é justo essa. Só rapidamente, JR, a minha preocupação é quando as pessoas querem viver uma vida em detrimento de perguntar para Deus o que realmente Deus quer que se faça da vida deles. Quando Saulo teve encontro com Deus lá no caminho de Damasco, perguntou primeiro quem ele era e depois perguntou o que o Senhor quer que eu faça. Quantos jovens começam faculdades que não terminam porque buscam segundo o seu bel prazer, em detrimento de discernir o que verdadeiramente Deus chamou para fazer? Pelo que eu entendi aqui, vocês não estão desencorajando a ninguém que tenha um chamado de Deus e queira colocá-lo em prática, obedecer a Deus e tudo. O que está em pauta aqui é que muitas vezes a pessoa se esconde por trás disso para dizer: não vou trabalhar, vou ficar aqui e tal, mas na verdade é uma característica de uma pessoa que não quer, né, se dispor ao trabalho, se dispor aos estudos e às vezes até por falta de opção mergulha numa via como essa, que é supostamente uma via religiosa, espiritual ou eclesiástica. É isso? Isso. Como a pastora disse, o chamado é particular, pessoal. A pessoa, ela decide, ela ouve o Senhor. Eu recebi um chamado de Deus há pouco tempo e estou abrindo mão do meu ministério pastoral aqui, minha esposa abrindo mão de sua profissão, ela é advogada, e estamos indo para o campo missionário. Então, nós vamos ficar um tempo naquele país sem ter condições de nos manter durante um período específico, mas estamos nos preparando para assim que pudermos conseguirmos alguns trabalhos, porque nós estamos investindo no reino. Então, uma decisão nossa de poder investir. Aqui nós temos uma vida muito árdua, de muito trabalho, e lá também, por causa de vidas que precisam do Senhor Jesus. 11h24. Saudades aqui no nosso estúdio, o pastor Flávio Cajueiro, da Assembleia de Deus Restauração do Homem, já está aqui conosco, se somando aqui com o pastor Fábio Nunes, pastora Carla Regina, pastor Josué Praça, compondo a nossa mesa. Uma cirurgia condenou Plínio Amaro, então com 11 anos, a passar 12 meses andando com muletas, um período difícil, mas amenizado por seu pai, Plínio Reinaldo, que carregava o menino nas costas onde quer que fossem. O tempo passou e os papéis se inverteram. O filho deixou o emprego para cuidar do pai, um sargento da PM reformado que tem mal de Parkinson e vive numa cadeira de rodas. Plínio, que é professor de inglês, percebeu que o pai melhorava a cada passeio por Miguel Couto, em Nova Iguaçu, onde moram. As saídas viraram rotina e ganharam chão.
passaram a viajar pelo estado, incentivando outras pessoas a fazer o mesmo com seus parentes portadores de doenças crônicas. O professor criou uma campanha no Facebook para conseguir apoio para os passeios, seja com dinheiro, passagem, hospedagem ou alimentação. Qualquer ajuda é bem-vinda, ele diz. As fotos da viagem são postadas na comunidade Eu e Meu Pai. Concluí que ele precisava de mais dedicação minha. Abdiquei da minha vida profissional e pessoal por um tempo, mas ele merece por tudo que fez por mim. Afirma Plínio, grato por ter conseguido fazer intercâmbio nos Estados Unidos com a ajuda financeira do pai. Na sua opinião, esse é um exemplo do que a Bíblia ordena aos filhos quanto a honrar seus pais? Quando os filhos não honram os pais, a culpa é de quem? Você conhece filhos que deixaram tudo para cuidar dos pais? É o momento necessário de suas vidas? O que vocês, queridos debatedores, pensam sobre esse assunto? Pastor Flávio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, J.R. Vargas e aos queridos debatedores. A Avenida Brasil tá uma bênção, né? Agora, a respeito desse filho, é um filho da promessa, um filho abençoado por Deus. Em Efésios, capítulo 6, o versículo 2 diz: honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Quando nós cumprimos a palavra do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele nos abençoa. E a ciência, muitos cientistas comprovam que através de um abraço por dia é possível uma pessoa ser curada até mesmo do câncer. Eu vejo com isso que o fundamento do ser humano, a base do ser humano está no amor. Então, quando nós ouvimos uma história como esta, que um filho larga tudo para cuidar do pai, é motivo de nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. E todos os filhos que estão aí, nós como filhos também, eu tenho meu pai Edson Cajueiro, a qual eu procuro honrar. A minha mãe é o primeiro mandamento com promessa. Olha aqui, companheiros, esse é um exemplo de que a Bíblia ordena aos filhos quanto a honrar os seus pais. Vocês percebem este exemplo e agora trazendo esse aspecto bíblico? Este é um dos exemplos, né? Isso pode ser um exemplo louvável. A gente só precisa ter o cuidado de não tornar esse exemplo a regra. Você pode honrar o seu pai, talvez não tendo a oportunidade de abrir mão do seu emprego. Você vai fazer de uma outra forma, você vai estar presente na vida dele, você vai estar dando assistência. Então, assim, é só ter o cuidado de não pegar um exemplo individual e pessoal e tornar isso em regra geral. Eu conheço, vocês conhecem alguém? Conheço uma pessoa e ela é uma filha muito dedicada à sua mãe. Ela abriu mão da sua própria vida, hoje ela tem cerca de 40 e poucos anos, então a sua vida sentimental, ela deixou de formar uma família por cuidar da mãe que tem Alzheimer. Então essa filha, ela não abriu mão do emprego, porque o emprego que garante todo o suporte que ela dá para a mãe dela, né? Então esse filho pôde fazer isso, foi muito bem, uma questão muito bem aceita, as pessoas têm ajudado e ele tem conseguido dedicar a vida ao pai, o que é excepcional, é um exemplo lindo de se ver. Mas a gente pode dedicar aos nossos pais de outras maneiras, e o que a Bíblia fala sobre honrar, principalmente a questão financeira. Nós precisamos honrar financeiramente nossos pais quando eles necessitam do nosso apoio, porque nos apoiaram tanto, e mesmo se não, é um dever nosso como cristãos, né, poder. Tem muito filho ingrato, não tem não, gente? Não tem não. Filho ingrato, tem filho que quando o pai ou a mãe, né, quando os pais precisam, eles viram as costas mesmo, jogam no asilo. Quantas vezes já visitei pessoas no asilo que não eram visitadas pelos filhos há muitos e muitos anos. Tem projetos e asilos, inclusive, de pregações, e você ouve histórias que você não acredita. E, infelizmente, alguns filhos que são cristãos. Então, a gente aproveita até o ensejo daqueles que nos ouvem. Eu fico impressionado como alguém pensa que pode morar no céu sem honrar pai e mãe. Tá de mal com pai, tá de mal com mãe, e acha que vai morar no céu lindo e belo. A mãe lava a roupa pra fora. O pai levanta de madrugada, sustenta aquele menino, ele vai para a escola, ele chega na universidade, ele se forma, ele se torna um profissional,
e o camarada não volta mais em casa. O camarada, quando se dirige aos pais, se dirige com ignorância porque atingiu um certo grau de conhecimento. Mudou de bairro, agora ele não quer mais lá onde moram os pais, que lá é pobre. Perigoso. Muito. Não, é perigoso, vai dizer que é perigoso. Agora eu não quero aqui, JR, justificar um caso pelo outro. Mas quando um pai lá na igreja vai para a escola bíblica dominical e eu vejo a ausência do filho dele, eu pergunto: filho, cadê o seu filho? Ele diz: que meu filho ficou em casa. Eu falei: venha para a escola bíblica dominical, mas também traga o seu filho para a escola bíblica dominical. Nós precisamos também ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, até mesmo para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Sentarmos e orientarmos os nossos filhos segundo a lei de Deus. Hoje, muitas das vezes, o celular, a televisão, o videogame tem tirado o tempo do conselho dos pais para com os filhos. Não estou justificando uma coisa, não justifica a outra, mas muitas das vezes também vai por esse caminho, sim. Inclusive, alguns filhos justificam a ausência na vida de seus pais pelo mal que muitos acabaram provocando, sim, né? Verdade. Então tem um outro extremo que vale a pena ser ressaltado, mas também é uma palavra de Deus para quem porventura tem alguma mágoa com relação a pai e mãe, que é o perdão liberado. Isso. Então, se independe da pessoa, quem dirá para pai e mãe? Então tem muitos filhos que se ausentam da vida dos seus pais por conta disso. Meu pai tá ouvindo hoje, deixa eu mandar um beijinho para ele. Beijo, pai. O que quer dizer? Como é que a gente pode exemplificar a questão de honrar pai e mãe, que às vezes isso é complicado para as pessoas entenderem de fato o que é isso, né? Honrar pai e mãe é fazer uma festa para eles, botar o nome deles numa plaquinha, botar o nome deles numa faixa. Isso me parece mais um evento. É aniversário, um episódio. Me parece que o texto bíblico não é honrá-lo no dia X, honrando, né? É um processo contínuo, é isso? Necessidades básicas, emocional, a financeira, como fora dito. Então eu consegui suprir as necessidades básicas, aquelas que você também tinha quando você era menor. Alguns pais se tornam, inclusive, filhos mais velhos no que tange ao cuidar, né? Eu brinco com meu pai, que eu digo que você virou meu filho mais velho, que você cuida, você zero. Mas a ideia é exatamente isso, de que a mãe recebe aquele bebezinho, os pais vão cuidando, e o tempo vai passando, parece que inverte o processo. E o honrar é essa dedicação de vida. Olha aqui, um ouvinte no nosso WhatsApp dizendo o seguinte: olha, pastor Fábio, eu acho que tem pais que criam os filhos com tudo na mão. E então, quando chega o tempo de trabalhar, eles não querem. Isso é o primeiro assunto e o segundo assunto juntos aqui agora. Porque foi criado dessa forma, ele acaba não aprendendo a honrar os seus próprios pais. Olha que coisa. É uma coisa terrível. Eu vi uma ilustração de um filho que foi preso, o pai foi visitá-lo, ele pediu que o pai se aproximasse para beijá-lo, claro, mentiu, deu um soco na cara do pai. Meu Deus. E aí ele falou assim: eu tô aqui preso por tua culpa, porque você nunca me ensinou. Quando eu chegava com uma borracha da escola de outra pessoa, você não dizia para eu devolver. Tudo que eu chegava em casa de diferente. Ilustração. Eu ouvi como ilustração, não ouvi como testemunho real. Ouvi como uma ilustração, e aí não sei se é real. Mas enfim, ele colocou a culpa no pai, porque o pai nunca esteve presente para corrigi-lo. É um símbolo da ausência de limite. Símbolo extremista. Agora, pastora, isso é muito difícil, porque o que acontece? As pessoas hoje estão cada vez mais sem tempo para impor o limite e acompanhar essa imposição. Porque eu disse: olha, você não pega mais nesse celular. Agora pode. Entendeu? Quer dizer, quanto tempo foi aqui? Eu gastei o quê? 5 segundos? Entendeu? Agora pode? Tô exagerando por causa do tempo que a gente tem aqui. Não e tem às isso. vezes, ponto de castigo diz que vai ficar, por exemplo, você vai ficar uma semana sem celular. Passa 2 horas, é o que o senhor está falando. Passa 3 horas, não. Está aqui. É o tempo de Deus e o tempo do homem, né? Dá até uma espiritualizada. Cultural. Há uma mudança de comportamento cultural e as gerações, elas vão se definindo por isso. Eu sou da época em que eu trocava de canal, tinha que levantar e mexer no seletor lá da televisão. O que é isso, pastor? Você sabe. Seletor? Seletor? Tinha que mexer lá na... Você sabe disso. A pessoa tinha que levantar? Levantar. Pera um pouquinho, pastor. O senhor tá me assustando, pastor Fábio. O senhor tá me assustando. Quer dizer que a pessoa tinha que levantar para mudar o canal? Que época foi essa, hein? Hoje, meu amigo, tem geladeira. Tinha dinossauro na varanda. Hoje tem geladeira que você manda pelo Wi-Fi, comandos para ela mudar de temperatura. Isso muda o comportamento. Nós estamos numa geração que encontrou tudo pronto. É uma geração que recebeu dos seus pais uma modernidade.
E isso acaba afetando de forma direta o relacionamento dessas pessoas, não só com os objetos, mas com a vida e nos seus relacionamentos, familiar, social. E aí uma sociedade que está tudo pronto, onde tudo está no controle remoto, onde tudo a gente faz num único aparelho, a gente faz tudo. Isso acaba afetando a forma dessa pessoa viver. Que não se pode negociar ainda assim, com toda a mudança cultural, o que é dentro de casa para um comportamento familiar. Então, mamãe me olhava no olhar e se não obedecesse, eu tenho um negão lá de 11 anos em casa, que é meu filho, o maridão tá aqui, não me deixa mentir, eu digo pra ele, negão, eu te bato por amor, hein, varão? Olha, mas tu vai... Deus, né, pastor? Então tu vai educando. É o próprio Deus, a palavra do Senhor diz que eu repreendo e castigo aquele a quem amo. Se pois zeloso, filhos no shopping que fazem escândalo dando na cara de pai e mãe, que raiva que me dá. Olha aqui, minha gente, ouvinte dizendo, eu me afastei dos meus pais por serem pessoas que vivem em contendas e brigas e xingamentos. Quando eu ligo, eu sou maltratada. Estou deixando de honrar só porque estou vivendo afastado. Ele diz que estou abandonando. Sou casada e acho, menina, né? Sou casada e acho que tenho que largar. Sou casada e eu acho que eles acham que eu tenho que largar a minha família. Existe a questão das famílias aglomeradas, né? Pessoas que são muito, muito unidas. É aquele famoso seriado da TV que acabou, né? Grande Família. Então, isso aí se caracteriza uma doença instaurada dentro da família. E quando a pessoa faz um movimento de saída, quando percebe que não quer perpetuar aquele comportamento, ela precisa romper. Não tem como continuar ali inserida sem que as coisas sejam modificadas. Então ela faz esse rompimento, foi o que ela fez, e mantém a distância. Só que a família não aceita a distância. A família vai fazer chantagens emocionais para ter aquela pessoa de volta e manter aquela situação que não é saudável. E aí ela precisa, em algum momento da vida, talvez não agora ainda, mas em algum momento da vida ela precisa também retornar, voltar a casa de alguma maneira, porque senão ela se sente perdida no meio do mundo, porque ali está a base da formação dela. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, assim, francamente, popular, de português assim, claro. A pessoa é o seguinte, o ambiente não é bom. A pessoa xinga, briga, cobra e tal, não é bom. Mas você foi chamado para ser luz aonde? Para ser sal aonde? Compreendo plenamente que não é fácil, mas se nós temos a disposição para evangelizar o vizinho, a África do Sul, a África, se nós vamos para a Europa, nós vamos para a Ásia, quer dizer, a casa lá onde o bicho está pegando, não é exatamente, eu sei que a pessoa pode não estar preparada e talvez seja mais fácil para a gente lá, nós irmos lá, porque não são os nossos pais, do que para ela mesma. Não tô amenizando, não. Acho que para ela é complicado, é difícil, especialmente porque eles cobram ela, xingam ela, falam dela, não falam de nós. Agora, entendeu? às vezes as pessoas na África é fácil. É verdade. Eu faço um cheque, mando para lá e a gente abençoa os projetos lá na África. Agora, Jesus deixou um mandamento. Ele disse que nós deveríamos ser próximos. Aí tá o desafio, meu amigo. Ser próximo é parar a tua agenda e acudir aquele que foi assaltado. É mudar a sua rotina e entrar na rotina do outro que está com necessidade. É pegar o azeite, o vinho, lá do que o bom samaritano faz. Ser próximo é inserir-se na vida do outro e com os valores do reino de Deus aplicar. Então não pode desistir. Eu acho que tem que começar ganhando, o JR. E colegas debatedores de casa, né? E de pregar o evangelho também em casa. Agora, em casa, eu não prego com palavras. Em casa eu prego com bom testemunho. Às vezes a pessoa vai conseguir ganhar uma pessoa lá na África, mas não vai ganhar ninguém de dentro de casa. Por quê? Porque ele é muito bom em palavras, muito bom na teoria, mas na prática, viver o amor, ele tem dificuldade. Fazendo uma ponderaçãozinha, pastor, é que às vezes a pessoa prega, mas o outro não acata, não recebe, não é transformado. Mas não quer dizer que a pessoa não fez, que não quer dizer que ela não pregou, entendeu? Sim. Só pra, não, também tem esse caso também, tem esse caso. Tem dois casos, o caso, né, para me completar, o caso realmente de quem dá mau testemunho, e eu conheço, não é um só não. Atrapalha, e aquele que dá bom testemunho e tem alguém em casa que também tem um coração duro. Mas eu tenho certeza que o bom testemunho desta pessoa, a sua vida em oração, a sua vida em renúncia, fará com que esta pessoa aceite Jesus, porque a palavra do Senhor diz
crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então você, minha irmã, que tem seu esposo não evangélico, você, meu irmão, que tem a sua esposa não evangélica, vamos dar bom testemunho dentro de casa. Pastor Cajueiro, eu estou dando bom testemunho. Continue dando, que no tempo certo, no tempo de Deus, essa pessoa será resgatada pelo Espírito Santo. Eu acredito que o problema nem é o aspecto da distância. Na Gênesis 12, Deus falava a Abraão, sai da sua parentela. O problema não é isso. Naquela época não tinha Facebook, WhatsApp, telefone. Hoje tem. É injustificável e indesculpável. Você pode não estar fisicamente, vai ir pastor Josué para um outro país, pai e mãe fica aqui, e aí, perdeu? Não vai honrar? Não, vai estar em contato constante, vai ligar, vai chamar para perto. O que me preocupa é chorar por uma alma que nunca viu que se converte lá na frente, discipular, ir na casa, ligar, visitar, bombardear e não conseguir fazer isso com gente do seu próprio sangue. Verdade que não é fácil. Não é. Né? Ninguém disse vocês não estão dizendo que isso é fácil. Vai lá, minha filha, que é tranquilo. Vocês estão dizendo que é complicado, é difícil, mas não pode desistir. Não pode desistir. Não pode abandonar. Ser próximo é difícil. É dividir o que eu tenho, é colocar na montaria. É difícil. Ouvinte dizendo, eu fui abandonada pela minha mãe quando me casei, fui morar atrás da casa dela. Eu sempre tive mágoa dela por ter me abandonado, mas ela adoeceu. E eu cuidei dela e pela graça de Deus tivemos oportunidade de perdão mútuo. Amém. Fiquei com ela até o fim. Ela faleceu e eu fiquei muito bem comigo mesma, com o meu dever cumprido, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, trazendo aqui seu depoimento, a sua palavra, ouvinte dizendo, olha, minha sogra tem Alzheimer e minha cunhada cuida dela, sei que ela deixou de fazer algumas coisas, mas vejo tanto carinho e amor no cuidado, eu sei que ela faz isso com amor. Quero parabenizá-la, ele dá o nome aqui, o nome dela é Gláucia. Minha cunhada é uma guerreira e sei que o grande exemplo é a mãe dela. Olha que bonito. Lindo, uma palavra boa. Palavra boa edifica, minha gente. É o caso dessa menina que eu citei. Ela faz tudo com muito amor para sua mãe. Louvado seja Deus. Deus honra, né, pastor? Deus honra. Deus honra isso, com certeza. O que fazer? Olha aqui, JR, quando os filhos são impedidos de cuidar da mãe pelo padrasto, ele é deficiente e fala que é protegido pela justiça. E quando alguém impede, entendeu? Nesse caso aqui, ele afasta as pessoas dele e afasta as pessoas, os próprios filhos, né? Afasta os filhos de sua mãezinha. E tem gente que faz isso e faz isso muito bem feito, de tal forma que as pessoas não se aproximam mesmo. Deus é mais, eu acredito. Esse não é um processo que eu creio que está acontecendo da noite pro dia. Eu também acho. É bem complexo. Eu creio que é uma caminhada. Esse tipo de coisa, eu creio que não é da noite pro dia e, na verdade, agora só está cristalizado. Agora, sua mãe. Você não vai desistir. Eu já ouvi casos de padrasto que falou que não ia ver porque os filhos não vinham quando ia tudo bem. Até vice-versa, né? Da esposa, da atual esposa falar que no enterro não ia entrar porque não cuidava enquanto estava em vida. Então, tem dois lados dessa moeda. Tá entendendo? Na hora tem dois lados. Não a palavra foi assim. A palavra foi assim. Não aconteceu o enterro não, porque a pessoa ainda não morreu. Mas a pessoa falou assim, olha, em vida, ele tá precisando de vocês e vocês não chegam junto. Agora, querer chorar no caixão pra todo mundo ver depois é hipocrisia. Cuida agora. Então, a gente está cobrando então a presença dos filhos, ao contrário. Querendo a presença. Querendo a presença. Ouvinte dizendo, a honra que a Bíblia diz é sobretudo desde quando nasce até o momento de sair de casa, quando o filho se casa. Claro que o respeito e a honra continuam, mas só continua na vida daquele que já honrava antes. Concordam com o ouvinte aqui no nosso WhatsApp ou não, companheiros? Honrava, tem que perseguir. Eu creio que é segundo as oportunidades para mudança. Se não fazia isso antes, eu creio que a ação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça. Então, assim, se renda a isso e viva os padrões bíblicos. É sempre tempo de viver a vontade de Deus. Agora, honrar também não é a pessoa estar na casa dos pais todos os dias. Às vezes, em gabinete pastoral, nós temos esse tipo de questões, né, pastor? Os pastores sabem do que eu estou falando. O que ocorre? A Bíblia diz, deixará um homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, a sua esposa. Aí ele casa, ele vai continuar honrando os pais. Agora ele quer continuar praticamente morando na casa da mãe, morando na casa do pai. Antes dele ir pra casa dele, ele tem que passar na casa do pai. Antes dele ir pra casa dele, tem que passar na casa da mãe. Então a esposa começa a ficar enciumada e gera um desconforto familiar e o vento sopra. Tem que ter equilíbrio, né? O vento sopra quer dizer o quê? O vento sopra. O vento sopra que a esposa vai... O vento sopra e agita o lírio.
tempestade, a esposa vai acabar tendo desconforto com o esposo, vai gerar, quem sabe, confusões. E quando a esposa? É a mesma coisa? O vento sopra também quando a esposa? Sopra também, porque tem que ter um equilíbrio. Não é eu, graças a Deus, a minha esposa tá aqui. Não é testemunho, não. É só pra dar opinião. Ela visita os pais dela quando ela quer. Então é livre. Mas é porque ela tem um equilíbrio. Agora tem gente que não tem o equilíbrio. Né? Ele quer estar todos os dias, e todos os dias fica complicado. Tá ruim. Eu não sei se vocês concordam ou não. Eu tô sentindo até. Vocês estão unânimes em relação a isso? Eu acho que a pastora Carla, eu vi que deu uma recuada, assim, entendeu? Não, é porque... Sei, porque aí é o seguinte: é todo dia, o tempo todo. Todo dia um pouquinho. Ó, se a pessoa mora no quintal da casa. Eu tô imaginando essa cena. Outra questão, a mulher mora lá, a filha mora no quintal, no fundão lá. A mãe mora na frente, passa na janela, na portinha da casa da mãe. Aí é falta de educação? Não, aí é uma questão diferenciada. Aí é uma questão diferente. Eu acredito que sim, porque a casa da mãe já tá indo fácil, né? Pra ilustrar. A casa da mãe sabe por quê? Quem me disse isso foi a pastora Carla pela reação dela. Eu olhei a casa da mãe, pastora, tá na frente. A casa da mãe tá na frente. Você vai passar pela casa. Sempre vê minha sogra, se eu puder, vou junto. Tal qual. Não, eu nem vou procurar pro testemunho, vou procurar pro bíblico do negócio. Mas é que o equilíbrio, a gente tá falando que tudo demasiadamente é ruim. Eu acho que até pra liberdade dos mesmos. A menos que os pais tenham as suas dificuldades e tenham a necessidade dessa visita diária, claro. Você vai estar lá para ajudar. Meus pais moram em Cabo Frio, não dá para fazer essa visitinha diária. Minha sogra mora. Minha sogra mora. Legal. Uma mensagem no WhatsApp. Minha sogra mora no segundo andar. Então todo dia ela passa lá em casa, todo dia ela toma um cafezinho com a gente. Pode. Todos os dias. Não tem problema. Agora vai para longe, olha, a sogra vai. Aí agora, ainda mais porque vamos para longe, é uma necessidade maior de estarmos próximos sempre que pudermos. E também a gente nunca sabe quando vai partir. Mamãe partiu e aí a gente foi num de repente. Imagina se não tivesse gozado de todos os momentos que eu pude com ela. Agora tem pais que não conseguem colocar esses limites, que querem controlar a vida dos filhos e acaba atrapalhando a vida conjugal. Aí precisa papai e mamãe precisa deixar o filhinho ir embora, porque a gente cria eles para ir embora, são hóspedes. O meu recuo quando o pastor falou é porque se é natural todo dia, louvado seja o nome do Senhor. O problema é quando é essa imposição, principalmente quando os pais querem controlar. E aí da Pânia, já tivemos aí os pastores aqui, sabe para quem é pastor, para gabinete pastoral, de problema do sogro, da sogra, inclusive a fama da sogra, que é uma coisa terrível. Você tá apontando pro lado de cá, por quê? Josué? É o olho de sogra, é a língua da sogra, docinho da sogra. Minha sogra, graças a Deus, teve 11 filhos, então é muita família pra ela visitar. Louvado seja Deus pela vida dela. Mas é muita família. A sogra é a segunda mãe. Um beijo pra minha sogra. Segunda mãe. Tem que ser o cuidado, o equilíbrio é bem-vindo. Tá bom. E quando alguém fala assim, por exemplo, sobre a mulher virtuosa, que tipo de qualidades vem à sua cabeça? Quero a sua participação com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, eu vou aproveitar que o pastor Josué Praça tá indo pra fora. O senhor tá indo breve agora, pastor? Mês que vem. Mês que vem. Então vou pedir a sua ajuda aqui. Vocês todos têm o mesmo texto aí nas mãos. Vou pedir pro senhor ler comigo esse texto. Quando eu parar, o senhor continua, tá bom? Já fez aquela brincadeira? Para ou continua? Quando eu parar, o senhor continua, tá bom? Agora... Uma fotógrafa russa resolveu documentar em selfies sua nada mole vida de mãe de 2 meninas, depois que um amigo questionou porque ela estava cansada apenas cuidando de um bebê. Em resposta... Yulia Skorobogatova. Eu sabia que ele ia fazer isso. Como é que é o nome da nossa irmã aqui? Yulia Skorobogatova. Tá difícil falar contigo aqui, Bom, o fato é o seguinte, vamos resumir aqui a história. O fato aqui é o seguinte, ela resolveu, disseram pra ela que a vida de cuidar de criança era vida mole. E aí ela começou a tirar selfies para dizer, olha como é que é a vida, a gente faz isso, faz aquilo outro, enfim. Esse pensamento, né, de alguma forma, você já
percebeu isso? Eu não sei se as meninas estão acompanhando a gente, podem testemunhar a respeito disso, que há pessoas que acham que a vida de uma mulher que cuida de filhos é uma vida mansa, é uma vida tranquila. A pergunta sobre a mulher virtuosa, e nós vamos ler o texto sobre esse assunto, talvez nos inspire, mas eu queria ouvi-los inicialmente sobre esse assunto. Existe realmente esse entendimento de que a mulher que trabalha em casa ou que cuida dos filhos, alguém diz assim, ela só cuida dos filhos? Me deram aqui a honra, mas a pessoa acaba minimizando esse serviço doméstico. Mas você coloca o homem pra fazer, eles não aguentam fazer metade que a mulher faz. Olha aí, chega até pra cuidar da criança, é uma luta, porque chorou, meu Deus, não tô aguentando, vai com a sua mãe, resolve com a sua mãe, fala com a sua mãe, enfim. Então acabam minimizando essa questão. Mas vamos combinar que todos esses que minimizam, seja por machismo ou não, todos eles tiveram uma mãe pra zelar por eles. E sabem a diferença que faz uma mãe zelosa dentro de casa. Há esse pensamento. Eu quando eu fui financiar o meu carro, e aí sentou eu e minha esposa lá pra negociar, o vendedor perguntou assim, e a senhora? A senhora trabalha? Aí a minha esposa disse assim, não trabalho. Aí eu falei assim, como não? Peraí, o que você fica fazendo em casa lá? Né? O que você quer saber, meu amigo, é se ela é remunerada. Eu falei assim, ela trabalha muito e não é remunerada. Olha só que injustiça. Não, aí eu ouvi o testemunho lá fora e corrigi. Eu digo, de alguma forma, a gente é recompensada assim, pelo sorriso de um filho, por uma casa bem arrumada, por um marido que chega feliz e contente com a janta pronta. Só que nem sempre a gente tá querendo. Conversa de marido. Marido Olha, meu amor, o seu salário é o meu sorriso. Não é assim, não, desse jeito não. Mas eu digo assim, pra uma mãe, nem todas conseguem hoje em dia fazê-lo assim, deixar tudo, deixar de trabalhar pra ficar exclusivamente em casa. Mas para as que eu, por exemplo, tive um projeto de não voltar a trabalhar quando eu tive meu filho. Mas quando eu vi aquela coisa gostosa, eu falei, eu vou terceirizar nada, eu vou viver esse momento o máximo que eu puder, e acompanhei aqui na escola, e a gente viveu experiências tremendas que eu não negociaria nunca. Hoje já tá maior, já se virando. Fica na fala desse vendedor. Fica na fala desse vendedor que tá encurtido socialmente. Isso. Você trabalha como se trabalho fosse aquele trabalho que apenas envolve atividade secular. Há muito trabalho dentro de uma casa e não acaba. Muito, louça de manhã, de tarde, de noite, dorme e amanhece louça. O homem geralmente tem um horário de serviço dele, as mulheres trabalham todo o tempo. Apesar que nós ajudamos, né, pastor? Chegamos em casa e ajudamos. Às vezes dá um capricho lá, ajudar a esposa, fazer o macarrão, fazer o miojo. JR tá olhando pra minha esposa, Eu faço miojo. Miojo com queijinho. Vou te ensinar a fazer o miojo com chocolate. Agora que maravilha, eu quero aprender esse negócio. Agora, se a esposa fizer o miojo quando chegar em casa, não vai gostar. Olha, aqui um ouvinte dizendo, depois que a mãe nem ao banheiro nós vamos mais sozinha. Tem sempre companhia. Mas no banheiro? Quando eu fui grávida pra ter o Zaquinho, né? Eu e meu esposo, me falaram assim, enquanto a gente estava lá se cadastrando lá no Hospital Pan-Americano. Eles disseram assim, se prepara, porque nunca mais você vai ter uma noite de sono tranquila. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Depois eu fui entender. Depois que a gente é mãe, você sempre acorda pra saber se o filho tá dormindo direitinho, se tá tudo, tá coberto. Ou seja, nunca mais você consegue dormir por si só, né? Pai também. Pai também. Vai conferir a respiração, né, pastor? Pai faz isso. Quer conferir a respiração? Põe espelhinho. Sabe essa técnica do espelhinho? Põe espelhinho pra ver se embaça. E é muito nós, irmãos, vocês já observaram que a maior parte dos filhos parece com o pai. Que maravilha, eu tenho meu filho de 4 anos que é a minha cara, que maravilha. Os olhares. Aí eu digo pra minha esposa assim, você carregou 9 meses, mas Deus me presenteou. Tô brincando, irmão, temos 3 filhos, um parece com ela, outro comigo e a outra é misturado, tá bom? Metade. Ouvinte dizendo, minha esposa teve nossa filha há 1 ano e o trabalho dela é árduo, sem remuneração. Ela é a minha base, eu não conseguiria... é a minha base para conseguir abastecer a casa, diz aqui o ouvinte. Ou seja, a mulher, o trabalho que ela tem dentro de casa é fundamental, até para que ele possa buscar a remuneração lá fora. É como se fosse a caça, né? Ele vai caçar, exato. Não é isso? Essa é a ideia. E as características da mulher virtuosa passam por aí, né? Ela ajuda o seu esposo, ela até trabalha fora. Eu brinco só com um detalhe lá da mulher virtuosa, que a Bíblia diz que ela dá ordem às suas servas. Eu digo, marido, eu quero as servas pra ser mulher virtuosa. Eu quero as servas, que é no plural, tá? Pra lavar, pra passar, eu quero as servas. Por hora eu tô sendo a serva sozinha, assim não dá. Minha irmã é mãe de gêmeos e
o dia não é suficiente para fazer tudo. Ela envelheceu uns 5 anos, diz aqui a nossa querida ouvinte, que é a irmã, está olhando lá, outra irmã que tem gêmeos, porque quando vem 2 assim, tem gente que vem 5. Eu queria gêmeos. Um dá trabalho, imagina 2. Suga mesmo, suga. Olha, outro ouvinte dizendo, virtuosa, entendo que é um resumo de todas as qualidades femininas. Ouvinte, falou. Outro ouvinte aqui, ainda sobre honrar pai e mãe aqui, tá dizendo aqui, os ouvintes continuam, as opiniões são muito interessantes sobre todos esses assuntos hoje aqui. E é sempre muito bom e oportuno quando nós ouvimos os ouvintes. Olha, um amigo estava me contando que a esposa começou a trabalhar e ele ficou em casa para cuidar do filho. Ele disse que quando chega o fim do dia ele está exausto. Falei para ele, é bom para vocês aprenderem o que nós passamos. Isso é comprovação empírica, a gente está experimentando, amigo. Mas você vê, vai contra todo o pensamento machista que diz, então, esse papel é invertido, muita gente é contra e preconceituoso. Se o sujeito quiser ser lírio, deixa ele em casa tomando conta das crianças. Não ele vai deixar de ser lírio rapidinho. Mas boa essa palavra, se quiser ser lírio, vai ter que ajudar nos afazeres domésticos. Mas o lírio vai deixar a criança chorando lá o dia inteiro, não vai alimentar como deve. Imagina como é que vai ficar a casa do lírio. Imagina, coitado dessa esposa. Esse lírio tem que servir em algum âmbito, gente. Não dá pra se fazer do pesado. Campo, hein, irmão? Do campo, hein? Desde o princípio do suor do seu rosto comerá, né? Ouvinte dizendo, JR, eu tenho 2 filhos, tem um de 8 e um de 4 anos, sendo que meu mais velho, ele é autista. Há dias em que estou tão exaurida que fico comparando a quando eu trabalhava fora. Agora penso em voltar ao trabalho, mas fico pensando nos meus filhos, se realmente compensa deixá-los com terceiros para ganhar alguns trocados. Isso é um drama que a mulher vive a vida inteira, não, pastora? Pagar esse gasto que ela vai ter, às vezes não compensa para você deixar outra pessoa na sua casa com seus filhos. E a gente vê tantas reportagens de pessoas que não são dignas de confiança, que batem, que agridem. É uma realidade muito triste. Ainda mais alguém com necessidade especial. Poxa, eu já as pessoas não têm paciência que o pai e a mãe têm. Igual a mãe, não tem ninguém, né? Nós vemos pais adoecendo. Vemos pais, até os pais chegam num determinado momento que eles precisam ser cuidados para dar continuidade ao cuidado que eles vão carregar pro resto da vida. Imagine um terceiro, terceirizar esse negócio é complicado. Não, e aí vem agora esse surto de microcefalia, você imagina para uma mãe zelar, psicologicamente falando, se fica muito abalada, enfim, o trabalho se torna ainda maior, e é muito... Olha, aqui ouvinte dizendo, JR, meu esposo fazia isso, jogava na minha cara que eu só cuidava da casa e não trabalhava fora. Mas hoje em dia ele reconheceu que não é fácil cuidar do serviço da casa, de filho, do marido. Quero ver o homem fazer isso. Olha, ele reconheceu. Pegue os seus filhos, meninos, e começa desde cedo a praticar uma atividade para ele crescer e mudar essa mentalidade. Isso é uma questão cultural, a gente precisa mudar esse padrão cultural. Então pega o menino, dá um banheiro para ele lavar, dá uma louça para ele lavar. Mas isso deixa chegar, né? Deixa outrora. Pode ser no videogame? Fazer Não, tem que ser ao vivo mesmo. Às vezes o problema das mães é que as atitudes que elas não toleram nos maridos, elas incentivam nos filhos, homens. Infelizmente. Porque elas vão cultivando. E você eu não aceito, mas no meu filho ele pode fazer tudo o que quiser. O machismo do homem geralmente vem pela mulher, né? Porque nós viemos da mulher. Não estou generalizando, mas e se torna um marido como dela. Dependendo do cuidado, né, que se tenha. Agora é interessante que virtuosa significa que tem virtude, mas também que faz com excelência. Eu creio que aquilo que o Senhor nos confia para fazer, Ele nos dá graça para fazer com Ouvinte dizendo, JR, meu marido tinha mania de dizer assim, tá cansado o quê, hein? Olha, JR, eu de saco cheio acordei e passei o dia sem fazer nada. Fiz isso durante 3 dias. Ele no primeiro dia olhou a casa desarrumada, a louça na pia, não falou nada. No segundo dia fez cara feia. No terceiro dia ele me perguntou se eu tava doente. Porque, 3 dias. Isso é bom, porque a casa tava uma bagunça e eu disse, nada, amor, é quem a empregada não veio. Eu disse, isso é pra você ver o que eu faço todo dia. Nunca mais ele disse isso e agora eu trabalho em dobro em casa e na rua, chego do trabalho, ainda tenho que trabalhar em casa e cuido do meu filho. Mulheres guerreiras, eu ainda acho que podia ter uma divisão de tarefa, porque os dois trabalham fora, né? Isso é válido. Olha, ele arrumou emprego pra ela, pra trabalhar
trabalhar em casa e fora. Mas aí, pô, 3 dias, foi uma prova, né? Até que ele demorou pra perguntar, né? 3 dias, ele demorou pra perguntar. Homens. Não, com certeza, vamos ser sinceros. A mulher já pergunta no primeiro dia, na primeira hora. O que tá acontecendo? Tava analisando lá. A Bíblia nos diz, meus queridos companheiros ouvintes amados, participando conosco, Provérbios capítulo 31, a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido, estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra, ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Provérbios 31, versículos 10 a 31. Palavra de Deus, querido ouvinte, para o seu coração. Pesquisa 93. Marcela Bastos. Você conhece alguém que afirma que é chamado para viver pela fé, mas na verdade o que a pessoa não quer é trabalhar? Que isso? 100% dos ouvintes por telefone conhece alguém? Conhece. Olha, gente, pessoal, hein? Poxa vida. Pastor Fábio Nunes, obrigado, querido, forte abraço. Eu que agradeço, JR, de estar mais uma vez aqui e quero mandar um abraço para a primeira Igreja Batista em Agostinho Porto, onde nós tivemos um culto de ação de graça por 10 anos de ministério, JR. Olha, foi uma maravilha, eu tô até agora emocionado com tudo aquilo que os irmãos nos prestigiaram, louvando a Deus. Graças a Deus, parabéns, pastor, Deus continue abençoando. Pastora Carla, Deus abençoe sempre. Amém, eu agradeço, JR, quero deixar um convite para as mulheres virtuosas aqui nessa manhã, convidá-las para o Mitera, que é uma jornada bíblica para mulheres. Maiores informações, sei lá na Devip, lá em Queimados, maiores informações, procura lá na página Carla Regina, ou então da pastora Helena Raquel, que vai estar aí à frente dessa jornada bíblica dia 23 de maio para toda mulher virtuosa. Maravilha, muito obrigado ao querido pastor Flávio, um grande abraço, querido. Um abraço, Labareda, a todos de Bangu, da Igreja Assembleia de Deus, Restauração do Homem. Quarta-feira, campanha da fé. Forte abraço ao deputado Harold de Oliveira e ao amigo Robinho. Juntos somos fortes. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Josué Praça. Também quero agradecer e deixar um beijo para meus pais, pastor Adérito e Ângela, e minha sogra Maria Helena, que estão ouvindo nesse momento, e a todos os irmãos lá da Igreja Cristã Antioquia, em Guadalupe. Maravilha, deixa eu mandar um abraço também aqui, eu recebi aqui um carinhoso bilhete aqui do sapateiro de Vila Cava, da Rua Heleno, Paulo, acompanhando a gente. Ele está desejando a paz do Senhor aos seus filhos, Denis, Rian, Sabrina, a esposa Joana, a todos os seus clientes e amigos, principalmente ao seu amigão do peito, Carlos Caú, aos amigos Binho e Natália,
a dona Cláudia, a costureira, o tio Cláudio e a toda a sua família. Um grande abraço a você, querido Paulo, sapateiro de Vila Cava, acompanhando a gente aqui na 93 FM. É um privilégio ter a sua audiência. E agora juntos vamos buscar a presença de Deus em oração. Nós vamos apresentar tudo que nós conversamos aqui hoje, nossos temas do debate de hoje, todos eles buscando a orientação de Deus à luz da palavra do Senhor. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Nós precisamos saber dos assuntos e aí procurar o que a palavra de Deus traz. A gente costuma dizer que a Bíblia tem resposta para todas as coisas, então é importante que todo assunto que a gente for debater, ele tenha sempre o seu foco bíblico, né? O que isso tem a ver com a Bíblia, o que isso tem a ver com o cristianismo, o que isso tem a ver com as Sagradas Escrituras, como é que o cristão se posiciona dentro desses assuntos. Por exemplo, quando a gente fala sobre o trabalho, a gente fala sobre o esforço, fala sobre empenho, também a Bíblia tem resposta sobre a questão da preguiça, o quanto nós precisamos compreender o que é de fato buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, como está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Quando nós descansamos no Senhor e buscamos a Ele em primeiro lugar na nossa vida e fazemos a nossa parte no meio desse processo todo. Hoje quero lembrar mais uma vez, como temos feito regularmente aqui, lembrar daqueles que estão desempregados, que ouvem isso e dizem: meu Deus do céu, se eu conseguisse uma porta de emprego, eu abraçaria esta oportunidade e trabalharia. Gente que se sente menor porque não tem emprego. Gente que está recebendo ajuda, muitas vezes da igreja, de um vizinho, familiar, mas não se sente bem com isso, não. A pessoa não quer isso. Ela quer trabalho. E muita gente que está ouvindo a gente hoje está dizendo assim: eu quero trabalho. A 93 FM tem um Porta Aberta que tem apresentado várias portas de emprego ao longo de todo o dia, e você pode continuar ouvindo a gente, que daqui a pouquinho temos mais oportunidades através do Porta Aberta. Mas lembrando desses queridos hoje, irmãos e irmãs, às vezes é a irmã que está ouvindo a gente, diz: o marido está na rua procurando emprego e não consegue. Ele volta para casa arrasado, ela já não tem mais o que dizer. Muitas vezes é uma palavra de ânimo: vai lá, vai dar tudo certo, calma. Mas chega uma hora que ela mesma começa a desacreditar numa mudança. Nós vamos orar por essas pessoas queridas. Vamos lembrar dos filhos que honram seus pais, dos pais que não provocam seus filhos à ira, de gente que precisa restaurar o relacionamento com o filho, com o pai. É necessário que você hoje procure seu pai, sua mãe. Não faça isso de ficar afastado, porque pode ser que amanhã você se arrependa e tenha uma dor muito profunda, mas não vai ter jeito de virar essa história. Faça a sua parte. Mulheres virtuosas que trabalham dentro de casa, fora de casa, que se empenham, o nosso carinho, o nosso reconhecimento, nós vamos orar por vocês. Vou pedir a pastora Carla para orar conosco. Vamos apresentar a vida de vocês também diante de Deus em oração, clamando ao Senhor para que vocês sejam fortes, para que vocês sejam revigoradas, e que pela graça de Deus os homens entendam que eles não estão dentro de casa para serem servidos. Não se trata de um reino onde ele é o rei e ela é a serva. Se ele é rei, ela é a rainha. Cabe ao rei servir a rainha servir ao rei, e ambos servirem uns aos outros, como a própria Bíblia nos ensina, e vocês destacaram isso. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, entramos na tua presença em oração nesse momento. Oramos, Senhor, porque cremos que o Senhor tem ouvido e ouve, tem boca e fala. Meu Deus, tem olhos e vê, e suas mãos não estão encolhidas que não possa nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui nos tem sustentado de pé. Senhor, nós colocamos diante do teu altar a causa daqueles que são muitos que procuram emprego e não conseguem, meu Pai. Abre portas onde não há portas, porque enquanto muitos poderiam fazê-lo, se eximem a outros que tanto querem e não conseguem. Dá força, meu Deus, dá ânimo, dá graça, para que eles não desistam nessa caminhada da procura. A tua palavra diz: batei e abre-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Então faz assim na vida desses nossos queridos ouvintes, daqueles que precisam. Pai, nós oramos também pela vida daqueles que têm tido dificuldade de honrar pai e mãe,
Dá, Senhor, dá a graça, dá a sabedoria, dá a estratégia. Pessoas que não conseguem mais se relacionar como outrora com seus pais, com seus filhos. Meu Deus, relacionamentos familiares onde não se falam mais. Meu Pai, em nome de Jesus, dá graça para essa pessoa. Ajuda, Senhor, a liberar o perdão. Restaura a paz nessa família. Oramos ainda por essas mulheres guerreiras que decidiram cuidar e zelar pela sua casa e família, mas que muitas das vezes se sentem frustradas, minimizadas. Pai, ajuda, tem misericórdia. Meu Pai, renova as forças, fortalece. É só uma fase. A criança vai crescer, o filho vai dar bons frutos e a vida, com a permissão do Senhor, vai continuar. Oramos ainda pelos enlutados, pelos enfermos, por aqueles que precisam de uma intervenção divina. Trabalha em favor, Senhor, daqueles que clamam o Teu nome. Oramos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, crendo, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.